creio que é motivo e é momento da gente se unir. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, eu posso dizer, ao redor do mundo, né? Podemos pensar que como as pessoas têm sido machucadas nesse tempo, né? Pessoas feridas, tantas pessoas vindo de vários momentos, e agora chegamos nesse momento do mundo onde há uma crise mundial. E nesse momento dessa crise mundial, eu creio que é momento da gente refletir e pensar o que Deus tem para nós. Eu tenho falado nas nossas lives, e tenho falado muito mais do que pensado, eu tenho declarado que esse é o momento onde Deus ele nos trouxe esse lugar de reclusão. Nós estamos todos numa condicional, né, onde nós somos reféns de um momento. E Deus só nos trouxe para esse lugar porque com certeza, Deus quer falar à igreja. Eu creio em nome de Jesus que é um momento onde Deus quer falar com a igreja, comigo, com você, e Deus quer fazer com que você... Creio que é mais do que importante a gente entender uma coisa, queridos, que Deus nos trouxe a esse lugar, a esse momento na história para um propósito. Qual é o propósito que Deus nos trouxe a esse lugar? Para a gente poder refletir. Eu tenho pensado, refletido, estamos aí com vários projetos. Eu quero lembrar o que Deus fez conosco, no nosso ministério, nesse chamado, no início do ano. Nós estávamos vivendo um momento tão difícil, um momento onde Belo Horizonte estava um caos, a cidade debaixo de um caos, e o Senhor falou conosco sobre restauração de altares. E a palavra de restauração de altares é uma palavra que eu e você precisamos imaginar e entender. Que Deus quer que nós possamos restaurar os altares, em primeiro lugar na nossa casa. Eu creio em nome de Jesus que Deus nos trouxe a esse lugar, Deus nos trouxe a esse momento, para que nós possamos restaurar as nossas famílias. Cada um de nós, com os nossos desafios, com os nossos momentos, Deus nos trouxe a nossa casa. Se nós não sairmos desse lugar de reclusão que Deus nos trouxe, se nós não sairmos diferentes, se nós não sairmos ser humanos mais humildes, mais quebrados, se nós não aprendermos com tudo isso a honrarmos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos líderes, as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que estão vindo após nós, se nós não entendermos tudo isso, tudo que nós vamos viver vai ser em vão. E deixa eu te falar uma coisa, nós estamos exatamente num lugar, num momento da história, onde Deus parou o mundo pela igreja. Eu vi isso essa semana passada de um pastor muito querido, e uma coisa que me marcou muito foi sobre essa palavra. Imagina que Deus parou o mundo pela igreja. Queridos, se eu e você estamos juntos aqui, se nós entendemos esse propósito, que Deus parou o mundo pela igreja, nós vamos fazer de tudo para aproveitar esse momento. Esse momento exatamente. Esse momento nós vamos aproveitar para desfrutarmos do melhor de Deus para as nossas vidas. Entenda o propósito que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Deus parou tudo pela igreja. Deus parou o mundo pela igreja. E nós estamos aqui juntos como cantores, como adoradores, como ministros, e é momento da gente chorar junto, né? Tem sido proclamado um jejum junto, tem sido proclamado algo junto, mas eu tenho algo que eu quero falar com você. Se Deus parou o mundo para nós refletirmos, não é para a gente agitar demais, sabe? Isso é uma das coisas que me incomodou, tem me incomodado um pouco. É momento da gente estar junto, como essa contribuição, essa iniciativa do Nelson, essa iniciativa da ONI, de nós juntos ajudarmos uns aos outros, nós ajudarmos os músicos, ajudarmos os cantores, adoradores, ajudarmos as igrejas. Esse é o grande propósito de Deus para esse momento. Mas não é propósito, não é momento da gente ficar tentando se promover com isso. É momento da gente entender o que Deus está falando conosco. Deus está falando com cada um de nós. Eu parei o mundo pela igreja. Eu parei o mundo para que você tenha tempo com a tua família. Eu parei o mundo para que você entenda, adorador, que é muito mais do que uma plataforma, é muito mais do que nós cantarmos, é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. É nós respeitarmos e amarmos uns aos outros. Essa é a palavra de Deus. Que queima no meu coração, queridos, eu quero compartilhar com você, durante esse tempo dessa live, reunião, juntos, como nós vamos sair de tudo isso? Como nós vamos sair dessa live? Como nós vamos sair desse tempo? Como nós vamos sair desse momento de juntos? Como nós vamos sair dessas lives todas? Como nós vamos sair desse momento? Precisamos sair
melhores do que nós entramos. Precisamos sair mais maduros, refletindo. E uma palavra que queima no meu coração, queridos, é uma palavra que eu ministrei há pouco tempo atrás em algumas das minhas conferências, e eu coloco isso na tua vida aí. Tá? Em Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está fazendo uma transição para um novo tempo, um novo momento, uma nova estação, tudo novo, e nós precisamos ter coragem de passar. Tem pessoas que não conseguem imaginar como vai ser do outro lado do Jordão, mas eu acredito que vai ser tudo diferente. Tudo vai ser diferente. Nós acostumamos com o maná que cai, com a água que escorre das rochas, nós acostumamos com os milagres que Deus já deu. Só que agora nós vamos ter que nos realinhar com Deus para uma nova estação, um novo momento. E o peso que estava sobre Moisés era muito grande, aliás, sobre Josué era muito grande, porque o líder dele era Moisés. Se o líder dele era Moisés, imagina o peso de responsabilidade que estava sobre a outra geração que Josué. E aí fica uma palavra, queridos. Eu e você precisamos não ter medo desse momento. Essa transição é um momento que a gente tem que deixar de lado todo o medo, deixar de lado toda, eu posso dizer assim, ficarmos dominados por essa situação que o mundo tem falado a nós. Nós precisamos entender que o medo pode dominar nosso coração. Se nós ouvirmos as vozes que estão aí, quando eu paro para ouvir só as notícias que a gente está ouvindo, parece que vem um eco, sabe de quê? Das vozes deste mundo. Mas uma palavra deve queimar em nossos corações. Que haja em nós um espírito de ousadia, que haja em nós um amor que queime em nossos corações, porque Deus não nos deu um espírito de timidez nem de covardia, mas de intrepidez no Espírito Santo. Deus nos chamou para esse momento, para nós estarmos juntos, para aprendermos mais de como nós vamos sair de tudo isso. Nós devemos sair com mais ousadia. Sabe, é um tempo de distância social, mas também não é um tempo de você não ter compaixão social. Isso é maravilhoso, a gente está junto, é maravilhoso a gente refletir. Deus parou o mundo pela igreja, Deus parou o mundo para que eu e você possamos refletir, para que possamos ir além na próxima estação. Ele diz, eu serei contigo, tão somente esforça-te, versículo 7, e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que profundamente te conduzas por onde quer que eu andares. Esta é a palavra de Deus para nós, que possamos andar na palavra, caminharmos na palavra. Se nós não tivermos medo, se nós andarmos além, se nós entendermos esse propósito, é tempo, sabe, da gente sair correndo desesperado, é tempo da gente acalmar. Deus não fez tudo isso para você ficar acelerado. Deus fez tudo isso para você parar. Deus fez tudo isso no mundo para a igreja parar, repensar onde estão os fundamentos, onde estão os pilares, onde estão os altares, onde estão os altares que foram caídos e onde estão os altares que têm que ser reconstruídos. Essa é a grande pergunta para mim e para você. Onde estão os altares da palavra de Deus, dos princípios da palavra que precisam ser reconstruídos? E Deus parou o mundo para que eu e você diminuamos o nosso passo e possamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. Então não fique desesperado, não fique na internet o tempo todo, não fique para lá, para cá, não. É tempo de você parar um pouco, porque senão tudo que nós vamos viver nesse momento não vai ter fruto na sua vida. Se você não parar tudo e não desfrutar desse tempo de comunhão com Deus, todo o investimento de Deus de parar o mundo inteiro pela igreja, porque a igreja é a chave do mundo. Se a igreja é a chave do mundo, queridos, a igreja tem que entender esse propósito. Não é momento da gente se acelerar mais. Se você simplesmente acelerar mais, você está simplesmente mudando a atmosfera de um lugar para um outro. Você está mudando simplesmente de um ambiente para um outro ambiente. Mas se você entender o propósito de Deus, você vai entender, queridos, que Deus quer mudar é o conceito, não é o lugar. Deus não está mudando o seu lugar. Deus está mudando os nossos princípios e os nossos conceitos. Se nós sairmos da agitação desse mundo e Deus parou o mundo pela igreja, se nós pegarmos todos esses conceitos e transferirmos para o nosso tempo na internet, nosso tempo simplesmente acelerado no telefone ou na internet, sabe o que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos mudar um lugar, mas nós não vamos ter mudado o conceito e o princípio.